Pessoal da Estação Cripto, aqui é o Orlando. Se vocês já estão sofrendo com o mercado de criptomoedas, com esse quase um ano de quedas e quer aprender tanto a não sofrer mais com as quedas do mercado, como a alavancar seus ganhos para o próximo ciclo de alta, eu tenho uma oferta para vocês. Basicamente, a gente tem hoje a assinatura da Mercúrio Pro, que conta com mais de 60 horas de conteúdo que vai te ensinar tudo o que você precisa saber do básico ao avançado no mercado de criptomoedas. Além de ter 3 carteiras que vão te explicar exatamente como a gente está investindo, inclusive uma semanal que eu mostro exatamente o que eu estou fazendo de operação. Se você quer ter acesso a tudo isso, vem fazer parte da melhor assinatura do mercado de criptomoedas. Só clicar no link aqui abaixo. Por que o mercado está subindo então, Carlos? Vamos lá então. Por que o Bitcoin está subindo pra caramba agora e bateu os 23 mil dólares, né? A gente tem um motivo externo e um motivo interno. É como se o Bitcoin ele fosse um barril de dinamite, né? E aí o motivo externo é você chegar lá e acender o pavio, mas tinha um motivo interno também, que era toda essa pólvora guardada lá dentro. O motivo externo que fez o Bitcoin subir tanto foi a divulgação da inflação lá nos Estados Unidos, né? Foi divulgado aí no dia 12 de janeiro. O Bitcoin ele já estava antecipando um pouco isso, mas logo depois que ela foi divulgada, todos os mercados de renda variável, incluindo bolsa de valores lá fora, né, empresas de tecnologia, subiram. O Bitcoin não foi diferente, subiu também porque a inflação do mês passado tinha sido de 7,1% anualizada e a inflação divulgada nesse mês anualizada foi de 6,5% lá nos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos eles têm uma inflação menor, isso mostra pra gente, olha, o Banco Central ele pode ser menos agressivo nos aumentos das taxas de juros, logo as pessoas vão tirar o dinheiro de renda fixa, vão migrar mais para renda variável e a próxima reunião do Fed está quase chegando, que é ali no dia 1º de fevereiro, quando a gente deve ter o anúncio da próxima taxa de juros. Esse foi o motivo externo, é isso que fez, né, iniciou essa pernada de alta. Só que o que era toda essa pólvora guardada nesse barril explosivo depois que a inflação acendeu esse pavio, né? Principalmente duas questões. A primeira delas era a questão da alavancagem e a segunda era a questão da baixa liquidez no mercado. O que é baixa liquidez? É quando a gente tem um volume muito baixo de negociações na faixa de preço que um ativo está agora. Então, o Bitcoin ele estava ali, né, por volta de uns 17, 18 mil. E aí, se você pegasse o valor que ele estava, fosse um pouquinho para cima e um pouco para baixo, tinha pouquíssima negociação ali. Então, essa baixa liquidez faz com que em pouco dinheiro entrando relativamente, movimente muito o preço, porque você vai começar a comprar aquelas ordens e como tem um volume baixo ali naquela faixa de preço, você rapidamente vai movimentar o preço para cima, porque mesmo entrando, não comprando tanto assim. Para baixo também, né? Se você começar a vender, mesmo que não venda tanto, mesmo que não aconteça um desastre no mercado, o preço vai muito mais para baixo do que ele deveria ir. Então a gente estava nesse cenário ali de liquidez baixa. Então esse é o primeiro fator ali dessa pólvora dentro do barril. E o segundo fator é a questão da alavancagem no mercado de futuros, né? Então tinha muitas pessoas shortando o Bitcoin, apostando que ele iria cair. E aí, quando essas pessoas estão apostando que o Bitcoin vai cair e ele começa a subir, para não tomarem um prejuízo muito grande, elas são obrigadas a encerrar a posição delas e comprar Bitcoin no mercado. Só que se elas compram o Bitcoin passa a valer mais, e aí mais pessoas que estavam apostando na queda dele são obrigadas a comprar para poder encerrar a posição e diminuir o prejuízo. Só que se mais pessoas compraram, ele vai subir mais. E aí isso vai afetando, vai criando um efeito dominó. E aí essas pessoas que estavam shortando o mercado, geral que estava apostando na queda do Bitcoin, vai sendo um atrás do outro, tendo a sua posição encerrada. Isso vai fazendo o Bitcoin subir muito rapidamente. É um movimento técnico, né, que a gente fala ali no gráfico, que tem essa relação com o volume. Então a soma dessa baixa liquidez, que já faria o preço se movimentar muito, com esse short squeeze, né, como é chamado, o encerramento das posições das pessoas que estavam shortando o mercado, fez o Bitcoin subir muito rapidamente, né? E ele foi ali, subiu 25, 26, 27% mais ou menos. Agora já está aí na casa dos 23 mil dólares, né? E é isso, né? Essa alta, ela foi o resultado da soma dessas duas coisas nesse cenário que a gente já estava com um movimento muito relacionado com o mercado macroeconômico, e aí a inflação ela veio abaixo do que estava no mês passado, apesar de ter vindo dentro do esperado, né? O que mostra justamente que só a inflação não justifica isso. Teve esse movimento também das liquidações acontecendo. Mas aí a gente utiliza todo esse momento para reforçar, para não prestarem atenção no preço de tela, né? E focarem sempre
no valor das coisas, né? Porque no curto prazo é muito improvável que você consiga acertar frequentemente o que vai acontecer no mercado, né? A gente sempre cita aqui como o preço nada mais é do que a concepção de valor das pessoas sobre algo. Ou seja, é o quanto as pessoas, em média, acham que aquilo lá vale naquele exato momento. E esse achismo das pessoas é enviesado por tantas coisas ao mesmo tempo. Inclusive pelo que elas acham que as outras pessoas pensam. Exatamente. Que isso se torna quase que algo aleatório, né? Num curto prazo. Claro, no longo prazo, qual que é a nossa teoria? De que, fundamentalmente, aquilo que é bom vai valorizar mais do que aquilo que não é bom. Tá? Isso falando no horizonte de tempo ali acima de 3 anos. Que é como a gente acha que vocês deveriam investir. Não ficar tradando o curto prazo, porque, poxa, a gente tem notícias ruins, todo o cenário está colapsando, e daí você acha que o mercado vai cair, daí o mercado dá uma pernada de alta. Por quê? Porque você não vai conseguir prever a racionalidade das outras pessoas. Então tomem bastante cuidado e sempre reforço aqui para que vocês não tomem decisões focadas em movimentos de curto prazo. Tá? Acho que essa é uma posição de todo mundo aqui na Mercúrios. Não tente prever o preço, mas sim ser reativo ao preço. O que isso significa? Tenha uma estratégia, não importa o que vai acontecer com o mercado. Se o mercado subir amanhã, você vai saber o que fazer. Se o mercado cair amanhã, você também vai saber o que fazer. Tá? Acho que esse é um momento que retrata muito bem o que a gente está falando aqui sempre. Por quê? Por que o mercado está subindo hoje? Porque teve notícias de inflação norte-americana? Tudo bem, beleza, isso pode ser positivo. Mas, ao mesmo tempo, a gênese pode ser negativo. Só que a gente está tentando isolar 2 fatores em tese que aconteceram só essa semana. Mas uma coisa que pode ter acontecido quando a gente estava precificando FTX ou Luna lá atrás, a gente precificou isso muito mais baixo do que realmente deveria ser para o mercado. Então a gente está meio que compensando agora. Então, no curto prazo é muito difícil você prever todos esses movimentos. Tá certo? Não, com certeza. Eu acho que isso deixou claro também por que a nossa alavancagem é muito comedida, por que a gente sempre fala para não shortar, né? Sempre aparece alguém falando, não, eu vou shortar o Bitcoin, eu já shortei e ganhei XPTO naquela semana. Pode ser que essa pessoa agora tenha perdido esse dinheiro que ela tenha conseguido ganhar naquele período. Então, é muito difícil tentar prever o mercado. E, em termos de estratégia, é bem interessante você adotar ou uma estratégia de proteção com opções, como a gente faz com um capital acima de $5.000, né, no caso da carteira perfeita, ou no caso da carteira Mercúrio, que foi uma das nossas melhorias recentes da Mercúrios Pro, adotar uma estratégia de caixa, né, uma estratégia 80-20, 80% em cripto, 20% em caixa, né.